Você realmente não precisa de ninguém. Sim, parece quase uma heresia dizer isso em um mundo obcecado por validações externas, curtidas em redes sociais e pelo medo constante da solidão. Mas a filosofia estoica tem algo poderoso para te dizer. Você é o suficiente. Com suas virtudes, seus defeitos e até mesmo com aquelas dúvidas que te tiram o sono, você já tem tudo o que precisa para ser feliz. Não é um parceiro romântico que vai te completar, um amigo que vai te incentivar ou um guru do Instagram que vai te ensinar a viver. Tudo o que você precisa já está dentro de você. O segredo está em aprender a ser a sua melhor companhia mesmo nos momentos mais simples, como ao tomar uma xícara de chá. Esse caminho não será fácil, mas valerá cada passo. Neste vídeo vou compartilhar 10 lições que vão te libertar da dependência emocional e, ao mesmo tempo, te tornar seu maior aliado. Quando você dominar isso, acredite, você não vai mais precisar de ninguém. Mas antes de começarmos, ouça esta história. Era uma vez um homem chamado Arturo, um mecânico talentoso que trabalhava em uma pequena oficina. Arturo era conhecido por sua habilidade com ferramentas, mas também por sua dependência das opiniões dos outros para tomar decisões importantes. Antes de qualquer escolha, ele consultava amigos e familiares. Um dia, Arturo recebeu a tarefa de consertar um carro clássico, abandonado há anos. Como sempre, tentou pedir ajuda a um colega experiente, mas não obteve resposta. Procurou vídeos, manuais e dicas, mas nada parecia funcionar. Frustrado e sozinho, Arturo se sentou diante do carro e pensou: o que eu faria se não tivesse mais ninguém a quem recorrer? Então começou a observar cada detalhe do veículo. Lembrou-se de lições antigas, experimentou soluções, errou, aprendeu e, com paciência, finalmente fez o motor rugir novamente. Quando entregou o carro ao dono, ouviu: eu pensei que você precisaria de ajuda, mas você fez tudo sozinho. Como conseguiu? Arturo sorriu e respondeu: percebi que o melhor conselho que eu poderia receber era aquele que vinha de mim mesmo. Quando você confia na sua própria capacidade de resolver problemas, descobre que tem mais ferramentas do que imaginava. A moral dessa história: aprender a confiar em si mesmo é o segredo para ser verdadeiramente independente. Não significa que você nunca precisará de ninguém, mas sim que, quando tudo falhar, você sempre poderá contar com você. Antes de entrarmos na primeira lição, se você achar este vídeo útil, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos como este. 1. Aprenda a ser sua melhor companhia. Você já sentiu que precisa de alguém para se sentir completo? Se eu tivesse mais amigos, se meu parceiro fosse mais compreensivo, se meu trabalho fosse perfeito, minha vida seria melhor. Mas e se eu te disser que a chave para a felicidade não está fora, mas dentro de você? Sim, parece clichê de autoajuda, mas a verdade é que a independência emocional é um superpoder acessível a todos nós. Muitas pessoas passam a vida procurando alguém que as complete, quando, na verdade, a única pessoa capaz de preencher esse vazio é você mesmo. Quando você se dedica a construir uma relação sólida consigo mesmo, nem o mundo inteiro pode oferecer algo mais valioso. E não estamos falando de um relacionamento superficial onde você se olha no espelho e diz: eu sou incrível. Trata-se de uma conexão profunda que vai além de suas conquistas, fracassos ou do que os outros pensam. Os estoicos nos ensinaram sobre a autossuficiência emocional. Para eles, a verdadeira paz vem de dentro e não das circunstâncias externas. Isso não significa que você precisa se tornar um eremita antissocial, mas sim que, quando as coisas derem errado, você saberá manter a calma e se reerguer. Pense em você como uma planta. Se você depender apenas de chuva os outros para sobreviver, vai definhar nas secas. Mas se aprender a extrair água diretamente do solo de si mesmo, crescerá firme e forte, independentemente das condições externas. A verdadeira força interior não está em não precisar dos outros,
mas em não depender deles para se sentir completo. Como começar? Faça as pazes com a solidão. Use momentos de silêncio para se conhecer melhor. O que você ama fazer quando ninguém está te olhando? Quais são suas verdadeiras paixões? Os estoicos valorizavam a reflexão e a introspecção como ferramentas essenciais para encontrar a paz interior. E sim, pode soar como algo tirado de um filme motivacional, mas a verdade é simples. No final, a maior lição é esta: a verdadeira paz e felicidade vem de dentro. Quando você para de buscar lá fora aquilo que já existe dentro de você, percebe que nunca precisou de ninguém para se sentir completo. Isso não significa que você não goste da companhia dos outros, mas que não baseia sua felicidade nela. A independência emocional é um presente que você pode se dar. Como Epicteto sabiamente disse, aquele que não depende de ninguém se torna dono de si mesmo. 2. Aprenda a dizer não. Você já sentiu como se o mundo inteiro estivesse sobre seus ombros? Como se fosse uma esteira onde todos deixam seus problemas para você resolver? Provavelmente sim, mas você sabia que não precisa continuar sendo essa pessoa que todos procuram sem pensar duas vezes? A solução está em uma habilidade tão simples quanto poderosa: aprender a dizer não. A filosofia estoica nos ensina algo essencial. Nem tudo está sob nosso controle, mas podemos decidir o que permitimos que entre em nossas vidas e o que devemos deixar de fora. Imagine-se como uma parede sólida, firme, mas com um peso que eventualmente se torna insustentável. Em vez disso, pense em si mesmo como uma fronteira, clara, bem definida e seletiva. As fronteiras permitem a entrada do que é importante e bloqueiam o que pode ser prejudicial. Estabelecer limites não significa se isolar do mundo ou se tornar inacessível. Significa proteger seu tempo, energia e paz de espírito. Dizer não pode ser difícil, especialmente quando pedidos vêm de pessoas com boas intenções. Mas lembre-se, você não pode ser tudo para todos. Sempre que alguém pedir algo, pergunte-se: isso é realmente importante para mim? Se a resposta for não, você não precisa se justificar com longas explicações. Um simples "não posso fazer isso agora" é suficiente. Respeito vem da sinceridade, não de desculpas elaboradas. No final, você decide quem pode cruzar suas fronteiras. Aprender a dizer não vai afastar as pessoas. Pelo contrário, vai aumentar o respeito que elas têm por você e, mais importante, o respeito que você tem por si mesmo. Como disse Sêneca, a liberdade começa quando você aprende a definir limites sem sentir culpa. 3. O poder da autoestima. Você já percebeu como podemos ser frágeis diante das opiniões dos outros? Um comentário negativo, um olhar de desaprovação, e lá estamos nós, questionando nosso próprio valor. É como se nossa autoestima fosse um castelo de cartas, pronto para desabar ao menor sopro de vento. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira confiança não vem do que os outros pensam, mas da relação que cultivamos conosco. Os estoicos praticavam a autarquia, a capacidade de ser autossuficiente emocionalmente. Primeiro, aceite suas imperfeições. Ninguém é perfeito, e buscar a perfeição é um auto-engano. O verdadeiro poder está em saber gerenciar suas emoções e reações. Em segundo lugar, pare de buscar validação externa. Essa busca constante é como correr em uma roda de hamster, exaustiva e sem destino final. Críticas virão, mas elas não precisam te afetar. Aprenda a deixar as palavras negativas escorrerem como água sobre uma pedra. Pratique a gratidão por si mesmo. Celebre suas pequenas conquistas, mesmo as que parecem insignificantes. E lembre-se, você é seu próprio apoio. Autocompaixão não é autoindulgência, mas um entendimento de que você pode se levantar após momentos difíceis, sem depender de ninguém. Quando você desenvolve uma autoestima sólida, percebe que não precisa da aprovação constante dos outros. Como Marco Aurélio escreveu, quando você para de procurar nos outros o que só pode encontrar dentro de si, você finalmente descobre a verdadeira liberdade. 4.
Quando o silêncio se torna seu melhor conselheiro, você já se sentiu cercado de barulho, mas vazio por dentro? Não me refiro apenas ao som constante da cidade ou das notificações do celular. Estou falando do barulho interno, aquela necessidade incessante de mais opiniões, mais distrações, mais validações. O silêncio, muitas vezes temido, é, na verdade, um espaço de clareza. É nele que você realmente escuta seus próprios pensamentos, longe das interferências externas. Os estoicos sabiam que a paz interior não depende do mundo externo, mas da capacidade de encontrar serenidade dentro de si. Eles abraçaram o silêncio e a solidão como ferramentas para o autoconhecimento. Imagine-se em um quarto vazio, sem distrações, apenas você e seus pensamentos. No começo pode ser desconfortável, mas, com paciência, você começará a encontrar respostas para perguntas profundas. Por que você busca tanta validação externa? Por que tem tanto medo de estar sozinho com seus pensamentos? O silêncio não é um vazio, é um espaço fértil para a introspecção e crescimento. Aprender a ficar confortável no silêncio ensina você a confiar mais em sua intuição e menos na opinião dos outros. Comece pequeno. Reserve alguns minutos diários para ficar em silêncio, longe de distrações. Aos poucos, você perceberá que não precisa de constantes confirmações externas para se sentir bem. Como dizem os estoicos, a verdadeira liberdade começa quando você aprende a ouvir o que o silêncio tem a dizer. 5. Seja o herói da sua própria jornada. Você já se sentiu preso esperando que alguém surgisse para resgatá-lo? Todos nós já estivemos lá. A vida pode ser turbulenta, cheia de desafios que parecem insuperáveis. Mas e se eu dissesse que você não precisa de ninguém para salvá-lo? A verdade é que tudo o que você precisa já está dentro de você. Fomos ensinados a esperar por heróis, figuras poderosas que vêm nos salvar nos momentos difíceis. Filmes, livros e programas de TV reforçam essa ideia constantemente. Mas a realidade é outra. O herói que você procura está no espelho. A filosofia estoica nos ensina algo fundamental. Você não pode controlar tudo ao seu redor, mas pode controlar como reage às situações. Cada desafio é uma oportunidade para moldar seu caráter e crescer. Em vez de esperar por alguém que resolva seus problemas, torne-se o herói que sua vida precisa. O mundo não vai mudar magicamente para facilitar sua jornada, mas sua atitude pode transformar sua experiência. Aceite que a única coisa verdadeiramente sob seu controle é a sua perspectiva. Ao fazer isso, você transforma dificuldades em lições valiosas. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? Ser o protagonista da sua história exige coragem. Não deixe suas emoções e pensamentos te controlarem. Tome as rédeas, levante-se após cada queda e continue avançando. Você não precisa esperar que o mundo mude para ser feliz ou bem-sucedido. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Use suas ferramentas internas e seja o herói da sua própria jornada. 6. Livre-se do peso extra. Você já sentiu que, mesmo cercado por pessoas, carrega um peso invisível nos ombros? Relacionamentos desgastantes, pensamentos negativos e preocupações sem solução podem se tornar fardos insuportáveis. A boa notícia é que você pode se libertar desse peso através do minimalismo emocional. Não se trata de cortar pessoas da sua vida, mas de identificar e abandonar o que não agrega valor. A filosofia estoica nos ensina a focar no que podemos controlar. Se algo ou alguém está constantemente drenando sua energia, talvez seja a hora de deixar ir. Comece observando seus relacionamentos, pensamentos e hábitos. Pergunte a si mesmo, isso me traz paz? Isso contribui para meu crescimento? Às vezes, estamos tão acostumados com esses pesos que nem percebemos o impacto que tem. Aprenda a dizer não sem culpa. Proteger sua energia não é egoísmo, é autocuidado.
Ao liberar espaço emocional, você cria abertura para aquilo que realmente importa. 7. A verdadeira liberdade. Tem um preço, liberdade vai além de fazer o que quiser. Trata-se de viver sem ser refém de dívidas, pressões financeiras ou do medo do futuro. A autonomia financeira é a chave para essa liberdade. Mas ela não acontece por acaso. Requer disciplina, planejamento e autocontrole. Crie um orçamento realista. Saiba exatamente quanto entra e quanto sai. Elimine dívidas com determinação. Invista no seu futuro e faça seu dinheiro trabalhar para você. Ser financeiramente livre não significa ter milhões no banco. Significa ter controle sobre suas finanças e liberdade para tomar decisões sem medo das consequências econômicas. A verdadeira liberdade não é comprada. Ela é conquistada. É um caminho que exige esforço constante, mas a recompensa é inestimável. Lembre-se, a liberdade não vem do que você possui, mas do que você é capaz de administrar. Seja o arquiteto da sua própria liberdade e viva de acordo com seus valores mais profundos. 8. A sua felicidade não está nas mãos de mais ninguém além de você. É curioso como, quase sem perceber, entregamos as chaves da nossa felicidade aos outros. Agimos assim acreditando que, se outra pessoa cuidar das nossas emoções, tudo ficará mais simples. É como se pensássemos que, ao encontrar a pessoa certa, tudo se encaixará. Mas e se eu te dissesse que a sua felicidade não depende de ninguém? Que, na verdade, você é o único responsável por esse tesouro chamado felicidade? Parece estranho? Continue lendo, você vai entender. A verdade é que, por mais que tentemos, ninguém tem controle sobre nossas emoções e reações. E se aquela pessoa de quem você espera felicidade simplesmente decidir não corresponder? Ou pior, e se você se tornar alguém que precisa constantemente da aprovação dos outros para se sentir bem? A felicidade, esse estado que todos buscamos, não depende de fatores externos. Aceitar isso pode ser incrivelmente libertador. Os estoicos nos ensinam que o único controle verdadeiro que possuímos está sobre nossos pensamentos e nossas reações. Todo o resto, pessoas, circunstâncias, opiniões alheias, está fora do nosso alcance. É verdade que algumas pessoas nos fazem sentir bem ou mal, mas depositar nossa felicidade nelas é como construir uma casa sobre areia. Não importa o quanto decoramos o exterior, se a base for frágil, tudo desmoronará. Portanto, como mudar essa mentalidade? Primeiro, pare de buscar validação externa. Chega de esperar que alguém diga que você é suficiente ou valioso. Se você não for capaz de se enxergar dessa forma, nada mudará. Imagine sua felicidade como um jardim. Se você depender de outros para plantar e regar as flores, jamais verá um jardim florescer. Você tem as sementes, e a maneira como cuida delas determinará se o jardim cresce ou murcha. Claro, saber que a felicidade está em suas mãos não significa que será fácil alcançá-la. Cultivar a paz interior exige um trabalho constante e profundo. Parar de colocar a responsabilidade pelo seu bem-estar nas mãos dos outros é um passo importante. Mas aprender a ser verdadeiramente feliz sozinho é um desafio ainda maior. Você não pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode controlar como reage. Aprenda a navegar pelas dificuldades com serenidade, sabendo que tudo passa e que você permanecerá firme. Da próxima vez que se sentir aprisionado pelas opiniões alheias ou pelas circunstâncias, lembre-se, você tem o poder de decidir como viver sua vida. A felicidade não vem de fora, mas é construída de dentro. Se você aprender a ser feliz consigo mesmo, não precisará de mais ninguém para se sentir completo. Porque no final, se você não aprender a ser feliz sozinho, ninguém fará isso por você. 9. Força na adversidade. Você já sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor? Como se os problemas se multiplicassem sem controle e você não soubesse por onde começar? E então você pensa: quem pode me salvar disso tudo? Deixe-me te contar algo.
Você não precisa de ninguém para lidar com as dificuldades da vida. O que você realmente precisa é aprender a agir como um estoico. A filosofia estoica não é um conjunto de ideias abstratas, mas sim um manual prático de sobrevivência emocional. Ela ensina a ser resiliente nos momentos mais difíceis, a ser o herói da sua própria história, independentemente de quão sombria ela pareça. Muitas pessoas vivem esperando que algo ou alguém as resgate. Mas a verdade é que aprender a enfrentar a vida com calma e resiliência é o que realmente nos torna fortes. Os antigos filósofos estoicos que viveram em tempos de caos e guerra sabiam de uma coisa: nada fora de você pode realmente te derrubar, a menos que você permita. Você não pode controlar os outros, o clima ou uma ligação inesperada do seu chefe, mas pode controlar como escolhe reagir a isso. E não me entenda mal. Não significa que você não deve se preocupar, mas sim que deve aprender a nadar contra a corrente emocional, em vez de se deixar afundar na lama. Uma técnica estoica poderosa é a visualização negativa. Parece estranho, mas é simples. Imagine o pior cenário possível para algo que te preocupa. Ao analisar esse cenário com calma, você percebe que ele não é tão assustador quanto parecia. Isso te prepara mentalmente para enfrentar qualquer desafio com serenidade. Outro ensinamento importante é que você não precisa de ninguém para se sentir completo. Isso não significa que você não deve valorizar seus amigos ou o apoio das pessoas próximas, mas depender emocionalmente dos outros é um grande obstáculo. Quando você aprende a estar bem consigo mesmo, percebe que não precisa de ninguém para ser sua âncora. A verdadeira força vem de dentro. E quando você a desenvolve, pode enfrentar qualquer tempestade sem perder a calma. Ninguém vai te salvar, mas você pode se salvar. A vida continuará apresentando desafios, mas a forma como você escolhe enfrentá-los definirá a sua história. Então, pare de esperar que as circunstâncias mudem para que você possa ficar bem. Assuma o controle da sua vida, com serenidade e determinação como um estoico moderno. A verdadeira paz não está na ausência de problemas, mas na maneira como você escolhe lidar com eles. 10. Quando você aprende a ser autossuficiente, você já parou para refletir sobre o fato de que talvez não precise de nada nem de ninguém para ser feliz? Em um mundo onde todos parecem buscar algo ou alguém para se sentirem completos, essa ideia pode parecer distante ou até desconexa da realidade. Mas pare um instante e pense nisso, porque é aqui que as coisas realmente começam a fazer sentido. Quando você aprende a ser autossuficiente, sua vida muda de maneiras que você jamais imaginou. O primeiro ponto a entender é que depender dos outros para ser feliz não é apenas um mito, é um erro. Claro, é maravilhoso ter pessoas que te amam e te apoiam ao seu redor. Mas, se sua felicidade estiver inteiramente nas mãos de alguém, você nunca terá controle real sobre sua própria vida. É como se sua felicidade fosse um dispositivo que depende de outra pessoa para ser recarregado. Agora imagine se você pudesse ser seu próprio carregador. Se pudesse encontrar dentro de si toda a força necessária para se sentir bem, independente das circunstâncias externas. Esse é o poder do autoconhecimento. Entender a si mesmo não é um processo simples ou rápido. Não é algo que você faz em uma sessão de 5